Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos entrar no mundo das ações. Primeiro, vamos começar por explicar o que é uma ação. Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Por isso, quando a adquire, está a tornar-se sócio de uma determinada companhia. A seguir, surge a dúvida: mas como posso investir em ações? Há dois caminhos: através de um banco ou então através de uma corretora que deve estar listada na CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Vamos ver por dentro como funciona. Aqui é a sala de mercados, o local onde os nervos de aço são todos os dias postos à prova. Afinal, os corretores têm de acompanhar os clientes para os ajudar nas suas soluções de investimento. Vamos então ver como se vendem e compram ações. É tudo muito simples. Imagine que o investidor A quer comprar ações de uma determinada empresa. Já o investidor B quer vendê-las. Então, ambos enviam as suas ordens para as suas corretoras, que, por sua vez, estão ligadas em tempo real através do seu sistema eletrónico de negociação. Caso os valores do investidor A sejam iguais aos pedidos do B, o negócio é fechado imediatamente. Caso não sejam, o sistema compara outras ofertas até encontrar um negócio que satisfaça ambas as partes. As ordens podem ser dadas por telefone ou pela internet. E tudo isto tem um custo. A seguir vamos ver quais são as comissões cobradas. As comissões que deve analisar são comissão de corretagem, pela transação efetuada, comissão de guarda de títulos, pelo facto da instituição tomar conta dos seus papéis, comissão de pagamento de dividendos, quando existe repartição de lucros pelos acionistas. Pode ainda aparecer-lhe uma conta por despesas de portes e expediente, comissão de transferência de valores mobiliários entre contas. Analise tudo isto antes de optar por uma corretora. Outra dica muito importante antes de se aventurar na compra e venda de ações é analisar muito bem o emitente. Veja se a empresa que está a comprar tem qualidade, se tem boas perspectivas de crescimento, se tem resultados líquidos acima de zero e qual é a sua posição no mercado. Se está mais presente no mercado nacional e se também tem alguns projetos para o mercado internacional e se estes têm sustentabilidade. Leia o relatório e contas e peça análises aos bancos e às corretoras, pois eles têm sempre estudos que lhe podem facultar. Veja os índices bolsistas. Os mais utilizados são o PSI 20, em Portugal, o Eurostock X, Eurolândia, e nos Estados Unidos, Standard & Poor's. Já agora, quando ler nas notícias que a Bolsa de Valores fechou em baixa ou alta, de X%, significa que os índices da Bolsa refletem o desempenho das ações nela negociadas. Quando um índice de Bolsa sobe, significa que o desempenho médio de um determinado tipo de ações teve valorização. Na queda, significa o contrário. A seguir, o Seu Dinheiro vai fazer algumas questões concretas a quem lida dia a dia com este tema de comprar e vender ações. Não se deve comprar ações de cabeça quente, afinal este é um investimento com algum risco. Em termos de classe de ativos, as ações são aquele ativo que incorpora um risco elevado, na medida em que não há, primeiro de tudo, a garantia do capital investido, não há efetivamente o risco de perda do capital, ao mesmo tempo que a todo momento, a todos os minutos, os investidores tendem a incorporar no preço das ações todos os riscos que estão a ocorrer no mercado. A nível de sentimento dos investidores, a nível de perspectivas macroeconómicas, a nível de perspectivas dos próprios setores de atividade ou então do próprio país, os investidores estão de forma contínua a incorporar esses mesmos riscos junto da Bolsa e, a partir daí, há exatamente esta subida e descida constante dos preços das ações e daí exatamente esta mesma volatilidade que caracteriza essas mesmas ações. Há pouco, lá dentro na sala de mercados, estivemos a mostrar como é que se compram e como é que se vendem ações. Quando é que o investidor sabe que está na altura de vender ações? De uma forma muito simples também, como fez a dita compra, o investidor basta a qualquer momento tomar a sua decisão de fazer a venda e então coloca uma ordem de venda, sendo esta ordem depois reencaminhada para o mercado. Mas durante este mesmo período da decisão da compra e da venda, o que é importante também de salientar aqui é a necessidade de acompanhamento do mercado. Quando nós estamos perante um investimento direto numa determinada ação, é importante que o investidor aí faça um acompanhamento regular da sua exposição, que acompanhe a evolução do próprio título, no sentido de
por um lado, identificar um determinado preço de saída ou, por outro lado, também criar como que um alerta para essa mesma saída ou então repensar o próprio investimento. E é importante que o investidor faça de uma forma, digamos, regular esse mesmo acompanhamento e hoje em dia já há determinados canais de acesso, como seja através do telemóvel ou smartphones, a possibilidade de fazer e registrar as instruções através desta mesma via. E é importante que os investidores o façam de uma forma contínua. Quanto à venda propriamente dita, o que é preciso salientar é que o investidor, quando pretende vender um determinado título, o investidor diz qual é a quantidade de títulos que pretende vender e qual é o valor mínimo a que está disposto a vender aquele mesmo preço e depois também qual a data de validade em que pretende vender aqueles mesmos ativos. Depois, a ordem é enviada para a Bolsa, neste mesmo mercado organizado, onde existe depois o encontro entre compradores e vendedores. A partir do momento em que existe um comprador que satisfaça a quantidade e o preço da ordem que está a ser vendida, obviamente há a execução da transação e depois há a devida liquidação da operação na conta à ordem do investidor. Na sua opinião, quanto é que se deve começar a aplicar em ações quando é um primeiro investimento? Para um investidor que está a dar os primeiros passos, eu diria que o máximo que poderia investir seria cerca de 5% do seu património financeiro, com o máximo até, diria, 7.500 euros, que é essencialmente o volume médio de uma transação de ações em mercado. E também é importante o investidor, no momento em que dá esse mesmo primeiro passo, saiba quais os cenários que poderão ter dali para a frente. Se o investimento correr muito bem, definir um preço de saída, para depois incorporar desde logo esses mesmos ganhos. Se o investimento não correr da melhor forma, então definir também um preço de saída, não acumulando perdas desnecessárias. Nos investidores que estão a dar os primeiros passos e que existe, digamos, uma certa resultados positivos logo nas primeiras transações, o que é importante é que os investidores, depois, quando registram essas mesmas mais-valias, eles que não façam um aumento da exposição de forma proporcional. Isto é importante colocar de lado os ganhos que, entretanto, registrem, de forma a não aumentar o seu grau de exposição inicial e é importante que o façam de uma forma contínua. Para se começar a entrar neste mercado, deve-se começar pelos títulos nacionais? Por regra, os investidores privilegiam os mercados nacionais, não é só do mercado português, estudos internacionais e académicos têm mais do que fundamentado isso e nós verificamos não apenas no mercado de ações, mas também verificamos também no mercado de obrigações, por sinal. Mas aquilo que nós, de certa forma, nos apercebemos é que os investidores começam por investir naquelas empresas que conhecem. Quando é que é considerado um bom momento para comprar e um bom momento para vender as ações? Essa é a pergunta de $1 milhão, no qual, obviamente, todos os intervenientes dos mercados financeiros gostariam de fazer para extrair o máximo de rentabilidade que poderia ocorrer nos seus investimentos. Mas eu diria que a boa forma ou o bom momento do investidor entrar no mercado de ações é a partir do momento em que conhece muito bem os riscos, conhece a sua decisão e sabe o ativo que pretende adquirir e depois, digamos, diversifica de uma forma também ela equilibrada aquela decisão de investimento. Portanto, aqui diria que é importante o investidor fazer um pouco o seu trabalho de casa a partir do momento em que completou todas as suas etapas, diria que está apto. Sendo certo que é importante depois manter uma disciplina de investimento a partir do momento em que define esse mesmo momento de decisão de investir. O que é que faz subir e descer o preço das ações? Um sem número de critérios. É preciso ver que hoje os mercados financeiros estão inseridos numa ciência ela social, como é o caso da economia, em que há uma força de dinâmicas que fazem subir e descer os próprios mercados das ações, nomeadamente notícias sobre as próprias empresas, atividade dessas mesmas empresas, lançamento de novos produtos, lançamentos não bem-sucedidos dessas mesmas empresas, desde decisões políticas num determinado setor de atividade, quer numa vertente local,
neste caso de um país ou numa vertente abrangente de um espaço económico, quer também perspectivas de decisões dos próprios decisores políticos em termos de políticas orçamentais, elas mais expansionistas, elas mais contracionistas, e também a intervenção dos bancos centrais. Portanto, há aqui um sem número de fatores, de forças, que fazem com que haja esta constante dinâmica de subida e descida dos preços dos mercados, e daí exatamente este também fator de imprevisibilidade que ocorre nos mercados financeiros, com especial ênfase também no mercado de ações, e daí o facto também elas incorporarem um risco elevado, dado exatamente essa mesma incerteza, porque num determinado momento podemos ter as melhores das perspectivas, mas poderá existir um fenómeno social em que essas expectativas são completamente alteradas, e daí exatamente um novo cenário que é colocado em cima da mesa e depois tudo aquilo que estava pressuposto não se verifica. Sabemos que investir em ações pode dar um bom retorno, mas também que se pode perder algum dinheiro. Na sua opinião, o que se deve fazer quando se está a perder dinheiro? Repensar o que correu mal, repensar qual foi a estratégia que não esteve à altura, se o investidor fez o acompanhamento devido ou não, quais foram os critérios que tomou na entrada e se verificaram ou não, e depois, acima de tudo, ter um momento de saída no sentido de limitar as perdas, porque não limitando as perdas, se o investimento continua a correr mal, obviamente que o investidor, para já, não foi disciplinado, uma vez que não saiu no momento em que definiu para a saída, ao mesmo tempo que depois está aqui a incorrer em perdas. Mas, acima de tudo, o que é importante é o investidor, de certa forma, reconhecer aquilo que correu mal para que depois, de futuro, não coloque em causa o investimento neste tipo de ativos, porque é preciso ter em consideração que, numa perspectiva de médio e longo prazo, faz sentido investir em ações. Agora, esse investimento tem que ser feito de uma forma ponderada e com várias alternativas que possam surgir ao investidor. Agora, caberá ao investidor, juntamente com a sua instituição financeira, encontrar qual o melhor modo de o fazer. Há duas formas de ganhar dinheiro com as ações. Há aqui dois fenómenos de remuneração do acionista, de certa forma, uma remuneração via dividendos, em que depois a empresa atribui numa determinada data esses mesmos dividendos aos acionistas, e depois, por outro lado, também em função da subida ou da descida das ações em mercado, em que, obviamente, ao registrar-se esse mesmo ganho, o investidor tem ali uma mais-valia que poderá depois observá-la e registar através de uma venda da ordem de bolsa, e depois tem dois fontes de rendimento, a mais-valia e também os dividendos, que é uma forma alternativa de considerar também o investimento, e muitas vezes é um dos critérios que os investidores privilegiam na sua tomada de decisões, em que procuram as empresas que têm dividendos estimados, atraentes, face àquilo que são outras alternativas de investimento.